pessoal, vamos dar continuidade aqui em geometria plana, tá? Continuando ainda em ângulo, venho trazer a parte 2 de ângulos, ok? Ficou faltando aí pra gente terminar, fechar esse módulo 3 aí, beleza? Então vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice, tá? O famoso OPV, tá? Ângulos opostos pelo vértice. Olha só, dois ângulos são opostos pelo vértice se e somente se os lados de um deles são semi-reta dos lados opostos, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, o ângulo A, nós temos dois retas, né? Cortando aqui em um único ponto, aí nós temos dois ângulos aqui, né? Nós temos o ângulo AOB, o ângulo DOC, né? Esse nós temos dois ângulos opostos pelo esse vértice aqui, ó, tá? A origem dos ângulos, beleza? Então nós temos aqui, ó, se os lados, né? O que ele diz? Ó? Somente se os lados de um deles são semi-retas opostas ao lado do outro. Então nós temos aqui, ó, nós temos que, então o que nós temos? Ó? Nós temos aqui os lados opostos, né? Nós temos aqui os lados OC, né? E AO e OC, OA, OC, nós temos OB e OD. Esses ângulos, né? AO é oposto a OC. OAB é oposto a OD, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos OA, OC, OB, OD. Isso daqui, eles são opostos, tá? Eles são lados opostos. Logo, o que que nós temos? Aqui nós temos que o AO, B, né? AOB, que é esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui, tá bom? COD, eles são, né? Esses daqui são opostos, tá? São ângulos opostos pelo vértice, né? OPV, tá bom? Ângulos opostos pelo vértice, certo, gente? Então, isso são ângulos opostos, tá? Os ângulos OPV, tá bom? Novamente, dois ângulos, né? Dois ângulos são opostos pelo vértice se e somente se os lados de um deles são semi-reta opostos do lado do outro. Então, aqui, ó, aqui nós temos uma reta, OA é uma semi-reta, OC é outra semi-reta oposta à semi-reta OA, né? E OC é oposta a ela, né? Do mesmo jeito aqui, OB é uma semi-reta, OD é outra semi-reta oposta pelo vértice, tá bom? Então, como nós temos retas opostas pelo vértice, né? Essas retas são semi-retas, são opostas pelo vértice. Então, o ângulo AOB e COD, eles são aqui opostos pelo vértice também, tá bom? Então, é isso. Vamos aí seguir. Então, pessoal, congruência de ângulo, tá? Congruência representada por esse símbolo, tá? Ó, 3 tracinhos, como se fosse uma igualdade, só que são 3 traços, tá? A congruência entre ângulos é uma noção primitiva, tá? Que satisfaz os seguintes postulados, né? Nós temos aqui 3 postulados, que é o reflexivo, que diz que todo ângulo é igual a si mesmo, né? Por exemplo, aqui nós temos o ângulo AB, né? Que é essa abertura aqui, ó. Essa abertura, o ângulo AB. Então, nós temos o que aqui, ó? Que o ângulo Azinho, né? O ângulo AB, né, que é esse ângulo aqui, ó, Azinho, Bzinho, né, esse ângulo aqui, essa abertura, ele é congruente a si mesmo, né, AB é congruente a AB, tá bom? AB é congruente a si mesmo, tá? Entendido? Esse ângulo aqui, ó, AB é congruente a BA, né, mesma coisa, tá bom? E nós temos o simétrico, que diz o simétrico? Nós temos aqui, ó, por exemplo,
Nós temos aqui AB congruente a, por exemplo, a CD, né? E então, né? Vou botar então CD, né? Ao contrário agora, né? É congruente a AB, ok? Isso é o simétrico, tá bom? Reflexivo, que todo ângulo é congruente a si mesmo. Simétrico, se um ângulo é congruente, por exemplo, AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB, tá bom? Na transitiva, a gente tem o seguinte, ó, nós temos AB, né, congruente a CD, tá? E nós temos CD congruente a EF, tá? Logo, ou então, AB congruente a CD e CD congruente a EF, AB congruente a CD, CD congruente a EF, logo AB congruente a EF, né? AB é congruente a EF, tá bom? Porque AB congruente a CD, AB congruente a CD, ou seja, igual a CD, né? CD é congruente a EF, então o AB é congruente a EF, né? Então isso aqui é o que nós chamamos de transitiva, beleza? E aqui nós temos os ângulos, né? Como eu falei, ó. AB é congruente a BA ou AB, né? Congruente a ele mesmo, tá bom? E nós temos aqui, ó, CD, tá? Nós temos o AB aqui, ó, por exemplo, o AB é congruente a CD, né? Significa dizer que esse ângulo aqui, ó, como ele é congruente, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Aqui na simétrica, AB congruente a AB. AB congruente a AB, né? Isso aqui. Esse mesmo ângulo é congruente a ele mesmo, né? Agora nós temos o AB aqui, é congruente a CD, congruente a CD, ou seja, que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, CD é congruente a AB, né? Esse aqui é congruente a esse, né? O retorno, né? E nós temos aqui que o AB, que é esse ângulo, é congruente a CD, a esse ângulo, e esse CD é congruente a EF, né? Se é congruente a EF, esse aqui é congruente a AB, tá? Então, esses ângulos aqui, eles são congruentes, né? A gente coloca esse traço aqui para dizer que eles são iguais, que essa abertura aqui é igual a essa e igual a essa, tá? Então, esses são os postulados aí de congruência, tá? São noções primitivas, tá? Que são aceitas como verdade, tá bom? Então, é isso, galera. Vamos seguir aí para mais um tópico. Então, pessoal, mais um tópico aqui para vocês, né? Comparação de ângulos, né? Comparar ângulo é dizer se um ângulo é maior do que o outro, se eles são iguais, ou se um ângulo é menor do que o outro, tá? Nós temos esses três casos, né? Essas três hipóteses. Então, olha só, comparação de ângulo, dado dois ângulos, AOB, COD. Temos três hipóteses a considerar, né? Nós temos o ângulo aqui, ó, COD, e o ângulo AOB, tá? Vamos ver esse primeiro caso. O que a gente pode dizer desse ângulo? Vamos lá. Vocês lembram lá do postulado da transporta, né? Se a gente pegar um ângulo, vamos pegar esse ângulo e transportar ele para cá, né? Trazer esse ângulo para cá. O que a gente vai ter, né? Se a gente pega esse ângulo e coloca aqui para a gente fazer essa comparação. O ponto C vai ser congruente ao ponto A. O ponto D' vai ser congruente ao ponto D, né? Então, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo, ele será igual a esse ângulo aqui, ó, tá? E nós temos o ângulo AOB, tá? O ângulo AOD' é congruente ao ângulo COD, tá? Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. E esse ângulo AOB, ele é maior do que o ângulo AOD. Então, nós temos que o ângulo, né? Nós temos aqui esse ângulo aqui, ó. O ângulo, vou chamar aqui de AOB, ele é maior do que o ângulo AOB é maior do que o ângulo COD, ok? Então, é nosso primeiro caso, tá? O segundo caso, mesmo pelo postulado da transporta, né? A gente pode trazer esse ângulo para cá. O ponto A vai ser congruente ao ponto C e o ponto B vai ser congruente ao ponto D. Então, o que é que nós temos? Que esse ângulo aqui, ó, tá? Ele é congruente a esse ângulo. Ou seja, o ângulo
AOB, ele vai ser congruente ou igual, né, ao ângulo COD, tá? Então ele vai ser congruente aqui, tá bom? Igual, tá bom? Então esse é o nosso segundo caso. E o terceiro caso que nós temos é que, ó, o ângulo AOB, né? O ângulo AOB e o ângulo COD. Se a gente transportar esse ângulo para cá, ó, esse ângulo aqui, ó, todo ele, tá? Ele vai ser congruente a esse. O ponto A congruente ao ponto C. Aí o D congruente ao D' congruente ao D, tá? E o ângulo AOB menor que o ângulo COD, beleza? Então o que é que nós temos? Que AOB ele é menor do que COD. Tá bom, pessoal? Então nós temos esses três casos, tá? Só lembrando que o que a gente está fazendo aqui é usando o postulado da transporta, né? Que é transportar esse ângulo para cá, tá? Para fazer essa comparação. Dizer se ele é maior, se ele é igual, se ele é menor, tá? Foi o que a gente fez aqui, tá bom? Isso é comparação de ângulo, tá? Comparação de ângulo é só dizer se o ângulo é maior ou igual ou menor do que o outro ângulo, tá bom? Então, pessoal, observe. Nós temos aqui, ó, o ângulo AOC, né? O ângulo maior, AOD, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Nós podemos dizer que o ângulo maior, tá? O ângulo todo aqui, ó, AOC, tá bom? Ele é igual, tá? Esse ângulo aqui é igual à soma dos outros ângulos. A soma de AOB, tá? Mais um BOC. Ok, gente? Então, isso daqui é a soma, né? AOC é a soma de AOB com BOC, tá bom? Nós podemos dizer isso aqui, tá? Então, olha só, continuando aqui, ó, dado dois ângulos. O ângulo AB, né? Esse ângulo aqui, AB, e CD, tá? Esse outro ângulo. Se existe RS congruente, um RS congruente AB, um ângulo nessa abertura aqui, tá? Ó, que nós chamamos bem aqui, ó, de RS, tá? RS congruente a AOB, tá? E ST congruente a CD, um ângulo congruente a CD, que nós chamamos de ST, que é esse ângulo aqui, ó, ST congruente a CD, tá? Dois traços, um traço, né? Sendo S interno, ou seja, uma semirreta interna, né? Que é essa semirreta aqui, ó, tá? Interna, né? Ao ângulo, certo? Interno a RT, né? RT. Logo dizemos que o ângulo RT é a soma de AB com CD, tá bom? Então o que é que nós temos aqui, ó? Que o RT, tá bom? O ângulo RT, ele é igual, tá? RS, tá? RS, congruente a AB, tá? Nós podemos dizer que RT é congruente a AB, tá bom? Mais, tá? CD congruente a ST, mais ST, né? ST que é congruente a CD, mais CD, ok? Então o ângulo, esse ângulo aqui, é igual esse mais esse, né? A soma desses dois ângulos, tá bom? A adição de ângulo, tá? Ou nós podemos dizer também que o ângulo RT é igual ST ou CD, tá? CD mais SR, que é AB, tá bom? Que é congruente a B. Ok, gente? Então, isso é a adição de ângulos, ok? Então, pessoal, bissetriz de um ângulo. Vamos lá, o que é bissetriz? Bissetriz, ele é um segmento de reta interno ao ângulo, tá? E esse segmento de reta, ele divide ali um ângulo em duas partes iguais, tá? Então, olha só, bissetriz de um ângulo é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, nós temos aqui um ângulo, tá? Um ângulo
B, tá bom? E com origem O, nós temos um segmento de reta chamado de OC, tá? Esse segmento de reta OC. E esse segmento de reta está dividindo esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais, tá? Então, nós temos um ângulo, tá? E esse segmento divide aqui em duas partes iguais, tá bom? Aqui, esse ângulo aqui é igual a esse, ok, gente? Então, olha só. Nós temos o seguinte, ó. Então, olha só. Nós temos o quê? OC, tá? Ele é interno, né? Isso, OC é interno. E para isso aqui ser bissetriz, o que acontece, né? Que esse aqui, ó. O ângulo AOC, tá? Ele tem que ser congruente, né? ACOB, tá bom? Se eles forem congruentes, isso daqui, ele é bissetriz de um ângulo, tá? Esse segmento é uma bissetriz, ele divide o ângulo em duas partes iguais, tá bom? Então, galerinha, agora é ângulo reto, agudo e obtuso. Então, vamos aqui. Ângulo reto, né? Um ângulo reto é um ângulo formado, né? Por uma reta na horizontal e outra reta na vertical, tá? E essa reta na vertical ela tem que ser perpendicular à reta horizontal, né? O que significa perpendicular? Que ela tem que estar, né, certinho, né? Ela tem que estar em pezinha certinho, tá? Formando aqui ó, um ângulo de 90 graus, tá bom? Tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó, vê esse quadradinho com esse pontinho dentro, significa que ele é 90 graus, ok? E o outro lado que sobra, né? A outra parte que sobra, como ela é perpendicular, e o ângulo formado entre essa segmento de reta, né? O outro ângulo também tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Porque ela é perpendicular, só que é 90 que também tem que ser 90, tá bom? Então, ângulo de 90, ângulo reto é um ângulo de 90 graus, beleza? E nós temos aqui um outro exemplo de ângulo, tá? Nós temos aqui um ângulo, tá? Aqui nós temos uma reta, né, que está pontilhada, que ela é vertical, a reta OC, né? A OC, tá bom? Essa aqui é horizontal e essa aqui é vertical, a reta OC, formando aqui, né? E ela é perpendicular também, tá? Essa reta que está pontilhada, tá? E nós temos um ângulo COD, tá? Que é esse ângulozinho aqui, tá bom? Vocês observam que esse ângulo aqui, ó, nós pegar aqui CO mais essa reta aqui, forma um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, vocês observam que ele é menor do que 90 graus. Esse ângulo aqui, ele é chamado de agudo, tá bom? Um ângulo agudo. É um ângulo menor do que 90 graus, tá bom? É um ângulo maior do que zero, né? E menor do que 90 graus, tá bom? E nós temos aqui, ó, outro ângulo, né? O ângulo EO, né? EOF, tá? Vocês observam que nós temos aqui uma reta pontilhada, né? Que ela é vertical, né? Ela é vertical ao segmento OE, né? Que é horizontal, tá? Formando aqui um ângulo de 90 graus. E nós temos uma abertura maior do que 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de obtuso, tá bom? É um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é maior do que 90, menor que 180, tá bom? Nós podemos dizer que X, né, é um ângulo. X tem que ser maior do que 90, né, esse ângulo. E esse ângulo tem que ser menor que 180, tá bom? X é o ângulo que nós chamamos aqui, tá? X. Esse ângulo, X, tem que ser maior que 90 e X tem que ser menor que 180. Já no ângulo agudo, nós chamamos aqui também de Y, por exemplo, né? Esse Y tem que ser maior do que zero e esse Y aqui tem que ser menor que 90, tá bom? Já aqui, nós chamamos aqui de, sei lá, de Z, por exemplo, né? Esse Z aqui, o ângulo Z,
tem que ser igual a 90, tá? Isso aqui é chamado de ângulo reto, tá bom? Já no ângulo reto tem que ser igual a 90, tá? Então, galerinha, agora é ângulo suplementar adjacente. Vamos lá, o que é um ângulo suplementar? Ângulo suplementar é um ângulo de meia volta. É um ângulo que a gente pega dois ângulos, soma, dá 180 graus, dá um ângulo de meia volta chamado de ângulo suplementar. Adjacente, quando ele tem, né, dois ângulos, tá? Ele tem um lado em comum ali, né, um segmento de reta, né, que divide esse ângulo ali em dois ângulos, né? E a soma desses ângulos dá 180 graus. Então, olha só, ângulo suplementar. Dado o ângulo AOB, tá? Esse ângulo aqui, ó, AOB, tá bom? E uma semirreta OC, tá? Uma semirreta OC oposta à semirreta OA, tá? Nós temos essa semirreta OA e a semirreta OC oposta a ela, né? Oposta aqui pelo pontinho, né? Para cá é uma reta e essa aqui é outra semirretas opostas, né? Formando um ângulo BOC, né? Que é esse ângulo aqui agora, tá? Ó, esse ângulo diferente desse aqui, tá? São dois ângulos, esse e esse, tá? Então, o que é que nós temos? Se nós pegar aqui o ângulo AOB, tá? Somando com o ângulo BOC, ele vai dar um ângulo aqui de 180 graus, tá? Que é chamado de ângulo suplementar, né? Nós temos esse ângulo, tá? Se nós pegar aqui, ó, o ângulo AOB, tá bom? Juntar ele, né? Somar ele aqui com BOC, isso aqui vai dar o ângulo suplementar, né? Que é de 180 graus, ok? 180 graus. Então, isso aqui, né? Esse ângulo inteiro, né? É chamado de ângulo suplementar. Adjacente, porque nós temos, né? O segmento OB, que é adjacente, né? Ao ângulo AOB e BOC, tá? Esse lado é comum aos dois ângulos, tá? Isso é chamado de ângulo suplementar, né? De meia volta e adjacente porque tem um lado em comum. Ok, pessoal? Bem tranquilo também, né?